satisfação que a gente mais um dia pode estar juntos e compartilhar informações preciosas, valiosas, informações da área da saúde, principalmente da imunologia. E a intenção do Brasil Sem Alergia justamente é essa, é trazer um pouquinho do nosso projeto, do que é feito nas nossas unidades, para que você tenha alguma experiência, principalmente aquele paciente que não consegue se locomover, se deslocar até o nosso projeto. Muito obrigado, e isso realmente é uma grande oportunidade que vocês terão de poder interagir conosco, aprender e poder também aplicar esse aprendizado na vida de vocês. Tá? Lembrando que o Projeto Brasil Sem Alergia ele não tem o objetivo de transformar esse canal numa consulta médica, mas nós podemos dar informações, passar justamente conhecimento para que o paciente possa encontrar um norte de direção no seu tratamento, no seu diagnóstico, no seu tratamento. Ou seja, muitas das vezes o paciente não sabe nem por onde começar. Então, a proposta do Brasil Sem Alergia é dar um norte de orientação e fazer com que você sempre busque a opção mais correta, mais adequada, que é o atendimento médico, o atendimento especializado. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E lembrando que hoje nós estamos no dia 25 de outubro de 2019, são 17 horas e 32 minutos. E hoje nós estamos inaugurando um quadro muito interessante, muito importante, que é o quadro chamado Recordar é Viver. Ou seja, todo dia agora, toda hora que nós viermos a transmitir as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, nós vamos colocar as reportagens que por acaso nós pudemos participar nesses 15 anos de existência do Brasil Sem Alergia. Então hoje vocês vão poder assistir a reportagem do Jornal Nacional, quando o Jornal Nacional veio nos visitar e veio justamente trazer as informações muito pertinentes na área da prevenção de alergia à picada de mosquito. Isso é muito importante, então assista com bastante atenção. É uma reportagem muito bem feita, muito bem elaborada e que vai ajudar muita gente. Depois nós entramos com as nossas tradicionais perguntas e respostas, tá bom? Muito obrigado, a gente já se vê em alguns instantes. Obrigado. O calor acima do normal e a umidade, que é típica do verão, criaram esse ano uma situação perfeita para aumentar uma praga. Para milhões de brasileiros, 2010 está tendo o verão dos mosquitos. Foram tantas picadas que Juan, de 4 anos, precisou de médico. Ele mordeu aonde você? Eu tava mordida. Na comunidade onde mora, da região metropolitana do Rio, este tipo de atendimento aumenta muito nesta época do ano. Porque ele coça muito, aí a consequência fica com a perna toda marcada, né? No verão, o número de insetos pode aumentar em até 10 vezes em algumas partes do país. A gente tem aumento da temperatura, aumento da umidade e aumento de chuvas. Isso faz com que os insetos, de uma maneira geral, tenham atividade reprodutiva maior. Nesta comunidade em Belém, nem tela de proteção ajuda. À noite não dá para ficar parada assim, fica se movimentando, tentando matar mosquito. Em João Pessoa é tanto mosquito num só bairro que o inseto virou até escultura. Mas para quem mora aqui não é brincadeira. Procurando tratar com antialérgicos ou prevenir realmente também com repelentes. Aqui no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz está sendo reproduzido o tempo que faz em grande parte do país atualmente. Muito calor e umidade. Tudo para testar a reprodução dos mosquitos neste verão. Os mais populares atualmente são o famoso pernilongo, que tem a picada mais dolorida, mas não transmite doenças. E o que mais preocupa médicos e pesquisadores, o Aedes aegypti, por causa da transmissão da dengue. E contra eles, o melhor repelente é a prevenção. Primeira coisa é não acumular água, né? Não acumular objetos que possam acumular água, principalmente não só para alergia à picada de mosquito, como para dengue também. E a segunda coisa justamente é levar no médico, fazer o tratamento adequado ou as vacinas antialérgicas popularmente conhecidas. Então, amigos, vocês viram a reportagem do Jornal Nacional, estava com um pouquinho mais de cabelo, os cabelos mais pretinhos, ou seja, o tempo passa, né? E as saudades ficam. Agradeço muito a presença da Rede Globo lá, realmente foram muito gentis e trouxeram bastante conhecimento para a população brasileira naquela época. E é um conhecimento que não se perde, porque hoje nós temos
uma situação muito semelhante que ocorria no passado, ou seja, as alergias à picada de insetos é algo que é uma mazela muito importante na população brasileira, né? Principalmente aqueles insetos silvestres, mas os insetos também urbanos, aqueles insetos que vivem em cidade, eles também causam muitas irritações em algumas pessoas, aonde você forma uma ferida, essa ferida ela abre e ela serve de porta de entrada para bactérias, e essas bactérias podem provocar situações muito desagradáveis, como vocês viram na própria reportagem, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Só lembrando que hoje é dia 25 de outubro de 2019, são 17 horas e 36 minutos e nós vamos iniciar uma nova bateria de perguntas e respostas, né? Hoje nós temos várias perguntas de vários usuários, tanto do Facebook e do YouTube. É com grande prazer que a gente responde vocês. Vamos lá. A Elaine Gomes: quando estamos fora de crise, podemos conviver com perfumes e poeira? Ou seja, ela é asmática. Ela até coloca entre parênteses: eu sou asmática e eu quero saber que quando eu estou controlada da asma, eu posso conviver com perfumes e poeiras. Então, deixa eu explicar, Elaine. É muito importante, essa pergunta realmente é excelente, tá? Primeiro, vamos falar da poeira. Se você tem asma, provavelmente sua asma é alérgica, pelo que você contou, essa asma é muito influenciada pelos aeroalérgenos, pelos alérgenos que tem no ambiente, e esses alérgenos que tem no ambiente, quando entram em contato com a sua respiração, eles consequentemente acabam induzindo uma resposta alérgica e isso acaba piorando o quadro de asma. Então, não tem jeito, a asma não é uma doença que cura, é uma doença que tem controle. A grande maioria dos pacientes fica décadas sem sintomas. Por quê? Porque trata direitinho, faz uso da medicação inalatória, faz uso da imunoterapia quando tem indicação, quando é uma asma leve ou uma asma moderada, e também faz o controle ambiental. Então, quanto menos você entrar em contato com os alérgenos respiratórios, ácaro, poeira, mofo, pelo de animal, penas, pólens e assim por diante, você induz menos o seu organismo a responder erroneamente às crises alérgicas. Ou seja, o nosso organismo, nós sabemos que ele, quando entra em contato com esses tipos de alérgenos em grande quantidade, esses tipos de proteínas em grande quantidade, você induz uma resposta que produz um tipo de anticorpo chamado IgE, imunoglobulina do tipo E. E essa imunoglobulina do tipo E, por sua vez, ela induz a reações alérgicas importantes. Então, Elaine, não tem como você entrar novamente em contato com ácaros, com poeira, seja lá o que for, tá bom? Em relação a perfumes, o perfume tem uma ação irritativa. Então o perfume ele não causa alergia, ele causa uma ação irritativa. As pessoas confundem muito alergia com ação irritativa. Ação irritativa, ela causa irritação no organismo, ela causa irritação nas vias aéreas e, consequentemente, causa um broncoespasmo, ou seja, faz com que o bronco ele fique contraído e dificulte a respiração. Tá bom? Então, não tem como entrar novamente em contato com perfumes, nem poeira, nem aconselho isso, porque você vai induzir novamente uma recidiva, um retorno do quadro da asma. E se você está com a asma controlada, poxa, por que você vai sofrer novamente e ter que tomar todas aquelas medicações nas suas doses plenas, né? Provavelmente você está usando a dose de manutenção, que é uma dose tranquila, que seu organismo ele suporta bem, que não vai te causar nenhum problema, nenhum efeito colateral. Mas imagina se você entrar numa crise, tem que fazer corticóide oral, tem que fazer corticóide injetável, caso haja necessidade, tem que fazer medicações para melhorar a capacidade respiratória, ou seja, tudo isso pode piorar bastante a sua recuperação, tá bom? Muito obrigado, Elaine, pela sua pergunta, agradeço muito a sua pergunta. Vamos lá, temos uma outra pergunta do Facebook. Fui me deitar em um colchonete de uma casa de praia que não abre com frequência e comecei a ficar cheia de bolinhas vermelhas que coçam e ardem, espalhadas principalmente nas costas. O que pode ser? É um pouco difícil de nós avaliarmos em específico o seu quadro clínico, tá? Porque a gente tem que examinar, tem que ver como é que é a característica da lesão, tem que coletar mais informações específicas do seu problema, ou seja, é uma consulta médica. Mas a título de informação, o que é comum a gente encontrar
nessas casas de praia, nessas casas de campo que ficam muito tempo fechadas ou que têm o contato com objetos da rua direto. É o percevejo. Ou seja, a gente tem o hábito de pegar a nossa malinha de viagem e jogar a nossa malinha de viagem diretamente sobre o colchão e travesseiro. E essa contaminação do colchão e travesseiro leva ao aparecimento do percevejo. E o percevejo, ele é um bichinho pequenininho, minúsculo, muitas das vezes a gente não consegue nem identificar, e ele vai picando as suas costas lentamente e causando um processo inflamatório nas suas costas. Então pense na possibilidade de você estar sendo acometida pelo percevejo. Assim, o que você pode fazer que não vai fazer mal nenhum para você se você fizer isso? É pegar um ferro quente e passar em cima de todas as suas roupas de cama. Em cima do colchão, em cima do travesseiro, em cima das roupas de cama, em cima das toalhas, ou seja, em cima de tudo aquilo que entra em contato com você, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço, até o próximo programa. Vamos lá. Por que os médicos dão preferência à vacina sublingual para crianças pequenas? Então, deixa eu explicar. A vacina sublingual, em relação a outra vacina, ela tem características distintas. Ambas as vacinas são seguras, mas a sublingual ela consegue ser praticamente totalmente segura em relação à anafilaxia, em relação ao choque anafilático, mas ao mesmo tempo, em relação à crise anafilática. Mas ao mesmo tempo, a vacina sublingual não tem uma resposta tão rápida quanto a vacina subcutânea. Essa é a experiência clínica que nós vemos. É uma vacina boa, é uma vacina eficaz, é uma vacina que funciona, mas não tem aquela resposta, aquela eficácia tão forte e tão boa quanto a subcutânea. Mas ao mesmo tempo, ela também não tem um risco grande de desenvolver reação anafilática, até porque não existe nenhum caso relatado na literatura, pelo menos até o momento, todos os papers que eu tenho lido, não tem nenhum caso relatado na literatura ainda de anafilaxia ao uso da vacina sublingual, tá bom? Então, por isso que as crianças pequenas, os médicos acabam preferindo a vacina sublingual pelo seguinte motivo: a criança ela não consegue expressar o que ela está sentindo de forma adequada. É diferente do adulto. O adulto, quando começa a passar mal, ele tem vocabulário suficiente para expressar o que ele está sentindo. Ele conhece palavras suficientes que mostram os sintomas que ele está apresentando. A criança já não tem. A criança ela tem dificuldade de se expressar. E essa dificuldade de se expressar faz com que a reação adversa à vacina ela demore a ser identificada e, consequentemente, o médico não consiga fazer um diagnóstico adequado e tratar e reverter o quadro. Por isso que criança pequena, até 2 anos de idade, de 1 a 2 anos, a gente prefere manter a sublingual. Já a partir de 2 anos, a gente pode tentar as subcutâneas, mas em doses assim muito devagarzinho, como eu faço aqui no projeto, como os médicos fazem, ou seja, vai aumentando progressivamente com umas vacinas bastante diluídas, ou seja, uma concentração de alérgenos bastante pequena, para não prejudicar e não fazer com que a criança corra risco de desenvolver alguma reação. Mas eu lembro para vocês que as vacinas antialérgicas, elas são extremamente seguras, tá? Um tratamento, é uma terapia extremamente segura, onde o índice de anafilaxia às vacinas antialérgicas é muito pequeno, tá? Então, assim, comparado inclusive com outros medicamentos como antibióticos ou anti-inflamatórios que são usados corriqueiramente, ela tem muito menos, mas muito menos efeito colateral do que esses medicamentos que são usados diariamente, tá bom? Então não é para ficar preocupado. É lógico que você tem que procurar uma clínica que tenha toda a estrutura preparada para atender um caso de reação colateral, mas bem na verdade, nós aqui no Projeto Brasil Sem Alergia, nós até hoje não pegamos um caso de anafilaxia à reação à vacina. Ou seja, todos os casos, quando davam reações, eram casos simples, sem efeitos colaterais importantes, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, agradeço muito a atenção. Obrigado. Vamos lá. Uma outra pergunta do Facebook: tem urticária e o médico pediu um exame que deu positivo FAM 1/160. O que pode ser? Vamos lá, isso é importante, pergunta boa. A urticária, como eu havia falado em outros posts, em outros vídeos, a urticária é uma doença que provoca lesões avermelhadas em alto relevo, que coçam,
quentes, espalhadas pelo corpo. Muito bem. A urticária, ela pode ser tudo e pode ser nada. Ou seja, realmente é muito complicado, tá? Por quê? Por que ela pode ser tudo? Porque ela está relacionada não só com alergia. A gente costuma fazer uma associação direta entre urticária e alergia, mas não necessariamente uma urticária é uma alergia, tá? Ela pode estar relacionada com vários outros tipos de problemas, dentre eles doenças infecciosas, doenças hormonais, doenças hematológicas, doenças de autoimunidade, de autoagressão. E nesse caso, eu não posso afirmar o que você está tendo, mas a título de informação, somente a título de conhecimento, o FAM é um marcador reumatológico, tá? E o FAM a gente avalia de certa forma, é o fator antinuclear, ou FAM. Ele é um fator reumatológico que a gente vê a reação no núcleo da célula e a gente dilui a concentração desse reativo até nós encontrarmos essa reação presente. Ou seja, se nós fazemos uma diluição de uma parte para 40, uma parte da substância ser avaliada para 40 de diluente, isso não significa muita coisa. Se nós fazemos a avaliação de 1 para 80, também pode ser, a grande maioria das vezes, um falso positivo. Agora, quando a gente consegue identificar essas alterações no núcleo da célula, numa diluição de 1 para 160, 1 para 320, ou seja, a gente consegue identificar em altas diluições, então indica realmente que esse FAM é um FAM positivo, verdadeiro, e que isso está indicando uma possível doença reumática. É lógico que esse tipo de exame não pode fechar diagnóstico de doença reumática. É somente um exame de triagem, não é um exame de fechar diagnóstico para doença reumática. E a partir dali o reumatologista ele vai saber identificar isso melhor e vai saber então avaliar isso da melhor forma para poder fechar o diagnóstico e saber se o paciente está desenvolvendo uma doença reumática do tipo lúpus, né? Que é uma das doenças onde o FAM é positivo. Mas existem outras doenças que o FAM também está positivo, tá? Por que ele causa urticária? Vamos lá. Porque a doença reumática produz imunocomplexos. O que é um imunocomplexo? É um anticorpo com uma proteína, com antígeno. Então faz aquele conglomerado de imunocomplexo. E esse conglomerado de imunocomplexo ele induz aquelas células produtoras de substâncias vasoativas, substâncias que causam irritação no corpo, como o mastócito, o basófilo e o eosinófilo. Então induz o mastócito principalmente a se degranular através de uma reação que é uma reação mediada por complemento. É um termo técnico, mas é bom vocês aprenderem, entendeu? Eu acho que a internet ela está aqui para levar conhecimento sem fronteiras, tá? Então é basicamente isso. Você tem uma degranulação dos mastócitos provocado pelo imunocomplexo causado pela doença reumática, e aquilo ali é mediado por uma substância chamada complemento. Então, por isso que o paciente que tem urticária, ele pode estar desenvolvendo uma doença reumática. Desculpe aí essa bateção aqui. Infelizmente, nosso estúdio é um estúdio com as nossas limitações, né? Mas nós não podemos pedir para que o outro pare de bater. Desculpem aí por essa interferência. Espero que vocês estejam acompanhando bem. Entendeu? Então, como eu havia falado, uma das possibilidades da doença reumática, uma das possibilidades da urticária é a doença reumática, mas pode também estar relacionada a doenças infecciosas, doenças hormonais, alergias e assim por diante. Tá? Quando eu falei que a urticária pode ser tudo, porque a gente tem que investigar muita coisa, muito diagnóstico diferencial, muitas possibilidades de diagnóstico para chegar à urticária. Quando eu falei que ela pode ser nada, que mesmo você investigando tudo isso, mesmo você detalhando bastante a investigação, essa urticária, muitas das vezes, você não tem causa definida, ou seja, é chamada urticária idiopática, urticária crônica idiopática, ou urticária crônica espontânea. Recentemente é um termo mais atualizado, urticária crônica espontânea. E nesse caso, realmente, quando é uma urticária crônica espontânea, você tem que iniciar um tratamento e ir controlando, e da mesma forma como ela aparece, ela pode ir embora também.
Hoje você tem, para o tratamento da urticária, os chamados anticorpos monoclonais, que funcionam muito bem. Mas para que você use o anticorpo monoclonal, você tem que seguir todo o protocolo de investigação e de uso de medicações mais tradicionais para o controle da urticária, tá bom? Eu acho que eu respondi a sua pergunta, desculpe ter às vezes ter sido um pouco técnico, desculpe pela bateção aqui do vizinho ao lado. Um abraço, obrigado aí pela atenção, obrigado. Vamos lá, tem um paciente aqui que me pergunta o que é uma doença psicossomática. Vamos lá, o próprio nome diz, psicossomático, do psique que vai ao corpo, tá? Esse sufixo somático, ele significa corpo, tá? Então, é quando você tem uma manifestação psíquica, uma manifestação psicológica ou psiquiátrica, que se manifesta em alguma parte do corpo. Então, nós costumamos ter os chamados órgãos de choque. O que é o órgão de choque? É aquele órgão que sofre quando a gente está sofrendo psiquicamente, quando nossa mente está sofrendo, quando a gente sofre uma angústia, quando a gente sofre uma depressão, uma ansiedade, algum processo que nos deixa bastante deprimidos ou ansiosos, a gente tem um órgão de choque que vai responder a esse processo. Então, no caso, tem pessoas que têm dores no estômago com azia quando estão ansiosas, tem pessoas que têm problemas de aumento da frequência cardíaca, o coração começa a bater muito, tem pessoas que têm dores no fígado ou na região do fígado, ou dificuldade na depuração dos alimentos, com náuseas, tem pessoas justamente que têm diarreia, ou seja, tem pessoas que têm falta de ar, com tosse. Então, a doença psicossomática ela pode afetar vários órgãos ou, na grande maioria das pessoas, determinados órgãos, os chamados órgãos de choque. Então, muitas das vezes você investiga, não acha absolutamente nada, o paciente não tem nada, mas ele sente. Aquela dor existe, aquela angústia existe, aquele problema existe. Então, isso indica que ele está desenvolvendo uma doença psicossomática afetando um órgão de choque. E esse indivíduo tem que ser tratado, como eu havia falado, tratamento de forma holística, universal, sem segmentar o paciente com um órgão, né? Você não é um órgão, você não é um coração, você não é um estômago, você não é um pulmão, você é um ser, um complexo, um sistema, tá? E esse sistema tem que ser tratado de forma geral. Então, quando você entra no projeto Brasil Sem Alergia e você é avaliado pelos nossos médicos têm essa convicção, eles têm essa percepção de que você precisa ser tratado de uma forma ampla e de uma forma holística, tá? E muitas das vezes nós olhamos o psicológico também do paciente, ou seja, tratar o psique para que o corpo fique bom. Não adianta você tratar o órgão se o paciente está mal mentalmente, tá bom? Daí a grande ajuda que os psicólogos, psicoterapeutas e os psiquiatras podem fazer nos auxiliando no tratamento das doenças alérgicas. Lembrando que há doenças alérgicas ou pseudoalérgicas, né, que podem piorar devido ao estado emocional, né? A urticária é uma delas, né? A urticária ela é uma doença que pode piorar com o estresse, com a depressão, com a emoção, com a ansiedade, ou seja, existe algum mecanismo neuroendócrino moral que ativa as células produtoras de substâncias inflamatórias e aquilo ali causa a reação da urticária, né? São aquelas reações, aquelas placas em alto relevo, que coçam, quentes, que bastante incômodas. Então, uma das possibilidades para o aparecimento da urticária é a doença psicossomática. É uma das, mas existem inúmeras outras possibilidades, tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta, é muita satisfação que a gente responde você, tá? Ficamos à disposição. Um abraço. Vamos lá. Qual é o motivo da doença reumática causar dor nas articulações? Então, a doença reumática é uma doença de alta agressão. As pessoas elas confundem reumatismo com dor na articulação, que é uma verdade. Isso pode, a boa parte das vezes, está relacionado a uma doença reumática com dor nas articulações. Mas é importante definir o que é uma artrose e o que é uma artrite, né? Acho que pode ser provocado por outros fatores também, não reumáticos, não de alta agressão. Então não confunda uma artrose com uma artrite, tá? E nem uma doença reumática que ela é totalmente ligada, exclusiva, específica à dor nas articulações. A doença reumática, ela pode estar
presente de outras maneiras. No caso, muitas das vezes eu encontro um paciente com lesões avermelhadas no corpo, lesões que secretam uma substância, secretam de uma maneira... mas muitas das vezes a psoríase não está relacionada com corpos quanto a tireoide, e você evita que o hormônio tireoidiano ele possa funcionar no organismo, né? E você acaba também havendo uma destruição aos poucos da sua tireoide, fazendo com que você tenha uma diminuição completa na produção do hormônio tireoidiano, e você precisa então tomar o hormônio tireoidiano. Então isso é também uma outra doença reumática que não causa dor, tá? E existem inúmeras outras doenças reumáticas que não causam dor. São doenças de autoagressão que agridem o seu organismo, que podem causar vários problemas e, consequentemente, não causam dor. Agora, por que algumas doenças reumáticas causam dor nas articulações? Eu vou ser um pouco técnico aqui, tá? É porque boa parte das doenças reumáticas elas produzem os chamados imunocomplexos. E esses imunocomplexos, por sua vez, eles acabam se depositando nas regiões onde existe uma pressão de líquidos específicas, ou seja, você tem o líquido sinovial, por exemplo, o líquido sinovial que faz a lubrificação aqui das nossas articulações. Então o sangue, quando ele entra em contato com esse líquido sinovial, para renovar o líquido sinovial e para produzir o líquido sinovial precisa haver uma pressão. Se você tem vários grumos, ou seja, várias porções de imunocomplexo naquela região, que são grumozinhos, são estruturas que são difíceis de serem filtradas e de passarem pelos capilares, aqueles grumos ficam armazenados nas articulações, e aquele grumo ele estimula a liberação de mediadores inflamatórios locais, ou seja, ele vai fazer toda uma ativação de sistema complemento, de linfócitos e assim por diante. Então causa um processo inflamatório crônico com um inchaço das articulações. Por isso que as articulações são afetadas, os rins também são afetados, porque a gente tem um glomérulo, e o glomérulo ele filtra o sangue, e aquela pressão, que é o composto entre proteínas, antígenos e anticorpos, e esses grumos, eles acabam desenvolvendo todo um processo inflamatório local, causando reação inflamatória e dor no local, tá bom? Como é que você tem que fazer? Procurar um reumato, controlar esse problema, né? Ter uma alimentação saudável, tá? Lembrando que nós temos as alimentações anti-inflamatórias e as alimentações pró-inflamatórias. Então, assim, por que a gente vai comer coisa que causa inflamação se a gente já tem inflamação em excesso, né? O que são as alimentações anti-inflamatórias? São todos aqueles alimentos que, quando a gente entra em contato com o organismo, eles modulam o nosso sistema imunológico, diminuindo o processo inflamatório. Então, por exemplo, alimentos ricos em ômega 3 é um alimento que produz esse ácido graxo poliinsaturado, e esse ácido graxo, essa gordura, tem uma ação anti-inflamatória, porque ela se liga a toda a estrutura da célula, e a célula começa a produzir então substâncias anti-inflamatórias em vez de produzir substâncias pró-inflamatórias. O azeite de oliva, por exemplo, é outra substância anti-inflamatória que é rica em vitamina E. Nós sabemos que a vitamina E também tem essa ação anti-inflamatória. É rico em polifenóis, os polifenóis também têm ação anti-inflamatória. A cebola, o alho, algumas pimentas, os condimentos naturais, as carnes brancas, né, o arroz integral, ou seja, tudo aquilo que é rico em antioxidante tem ação inflamatória. Dando um exemplo, procure sobre dieta do Mediterrâneo. Dieta do Mediterrâneo, para mim, é uma das dietas mais saudáveis que existem, tá? Uma das dietas mais saudáveis que existe, ou seja, é uma dieta realmente que deve ser feita, que deve ser consumida, e é uma dieta que você come com prazer, sem culpa, tá? Não causando processo inflamatório. Agora, se você tem uma doença reumática, uma doença que te causa um desconforto, uma dor, um cansaço, você vai se encher de hambúrguer frito, de picanha, com gordura, de linguiça, de fritura, de um monte de porcaria, de substâncias, de aditivos alimentares, ou seja, alimentos industrializados, cheios de corante, conservantes, flavorizantes, espessantes, realçadores do sabor, ou seja, isso tem ação pró-inflamatória. Então, a minha orientação é quanto mais natural, quanto mais in natura, mais saudável é, tá? E busque
a dieta do Mediterrâneo para que você tenha uma qualidade de vida boa, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta, eu acho que vai ajudar muita gente. Muito obrigado, compartilhe nosso vídeo. Um abraço. Vamos lá. Meus pais nunca tiveram alergia à abelha e eu tenho uma reação que quase morro. Isso é possível? Sim, muito possível. Nos últimos vídeos nós falamos qual é a diferença de alergia e atopia, né? Então assim, não é todo paciente que é alérgico que é atópico. A atopia que é uma manifestação alérgica, mas ela precisa ter uma hereditariedade, ela precisa transmitir, na sua grande maioria das vezes, transmitir essa informação genética para os seus filhos. Por exemplo, você tem um paciente com asma, 2 pais com asma, então a chance desse paciente desenvolver asma é muito grande, porque já existe uma carga genética, já existe todo um histórico hereditário, e esses genes se unindo nesse novo ser vai fazer justamente com que ele tenha uma preponderância muito grande a ter uma asma, uma rinite, uma sinusite, ou seja, uma doença respiratória. Agora, em específico, a hipersensibilidade à picada de insetos, os eminópteros, né, vespa, abelha e assim por diante, essa picada de inseto a gente sabe que não tem influência hereditária, ou seja, a pessoa que tem pai ou mãe que tiveram alergia à picada de insetos, ou se você não teve alergia à picada de insetos, você tem a mesma chance de ter uma reação, ou seja, é uma caixinha de surpresa. Muita gente aí que pode ter uma predisposição a ter uma reação adversa à abelha, muitas das vezes não sabe dessa possibilidade e nem pode se basear nos seus antepassados. Meu avô nunca teve, minha avó nunca teve, meu pai nunca teve, minha mãe nunca teve, eu também não vou ter. Não é assim, tá? Alergia a eminópteros, alergia à abelha e todos os eminópteros, ou seja, aqueles insetos que causam ferrão, eles não precisa você ter um passado familiar disso para você ficar tranquilo. Então, se por acaso você for picado por abelha, observe, beba bastante água, procure uma unidade de emergência caso os sinais de alarme se apareçam, como no caso, uma reação local importante, que vai evoluindo para placas urticariformes pelo corpo, evolui para diarreia, evolui para falta de ar, evolui para náusea, podendo até evoluir para queda da pressão e anafilaxia, que é o choque anafilático. Tá? Então, a alergia à picada de abelha, de vespa, de marimbondo, é algo sério, não é brincadeira. E leva à morte rápido. Mas, ao mesmo tempo, se for diagnosticado isso, o tratamento com a imunoterapia, ou seja, com as vacinas antialérgicas, é bastante eficaz. Inclusive, o índice de melhora com o tratamento das vacinas, no caso dos eminópteros, é acima de 95%. E, estatisticamente, publicado em literatura, você tem uma resposta acima de 95% dos casos. Ou seja, quase todo mundo fica bom quando começa a tomar a vacina, tá bom? E protegido. Mas tem que ver isso. Tratamento para isso, na crise, não é outro a não ser a adrenalina, tá? Inclusive, em outros países, você tem as chamadas adrenalinas autoinjetáveis, quando você compra a adrenalina que já vem pronta na farmácia, deixa na sua bolsa, no seu bolso. Se você tem essa predisposição, você aplica diretamente no músculo da coxa, o chamado músculo vasto lateral. Você não tira nem a calça, você vai lá e aplica. Infelizmente no Brasil, esse autoaplicador não existe, não sei porquê, problemas burocráticos da nossa burocracia, incoerente do nosso sistema político. A gente não entende por que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não autorizou esse tipo de dispositivo, tá? Mas, nesse caso, nós não temos como aplicar a terapêutica de imediato. Então, busca a unidade de emergência o mais rápido possível para que seja aplicada a adrenalina intramuscular no músculo vasto lateral, tá bom? Muito obrigado, um abraço para você, tá? Agradeço a sua atenção, muito boa pergunta. Um abraço. Vamos aqui. Tenho HIV e gostaria de entender porque o médico sempre pede contagem CD4. Então, vamos lá. O que o HIV faz? O HIV, ele age na principal célula imunitária chamada linfócito TCD4. Tá? O linfócito TCD4, ele deflagra toda uma resposta imune, principalmente a resposta imune de memória imunológica, tá? E de chamar outros elementos que venham a combater
as infecções. Então, esse HIV realmente é um vírus muito inteligente para o mal, né? Não inteligente para o bem, mas inteligente para o mal. E ele sabe mexer justamente na parte dos linfócitos que não consegue dar continuidade a todo o processo imune. Porque quando você entra em contato com uma bactéria, o que acontece nesse processo? Vamos lá. É importante vocês entenderem. É um pouquinho técnico, mas escuta 1, 2, 3, 4 vezes que você acaba entrando. Lembrando que a internet é uma fonte de conhecimento universal. Então, eu acho que a gente tem o direito de aprender tudo aquilo que nós procuramos tentar conhecer, né? Então, o que acontece? Quando você recebe um vírus ou uma bactéria, né, você tem um sistema imunitário, que é o sistema de defesa primária, que são os anticorpos, né, da classe IgA, que ficam nas mucosas respiratórias, no intestino e tal, e aqueles anticorpos eles começam aquela neutralização daquele germe invasor, né? Mas mesmo assim, se esse germe ele entrar no organismo, você tem a chamada imunidade inata, tá? Que tenta fagocitar, que tenta englobar aquele germe, tenta comer aquele germe e destruir aquele germe. Se mesmo assim aquela imunidade inata não conseguir destruir o germe, você ainda tem um outro mecanismo, tá? Onde você tem o reconhecimento de anticorpos de superfície de linfócitos B. E esses anticorpos de superfície de linfócitos B, que a própria figura apresenta aqui, se você puder apresentar aí, Daniel, é bom para as pessoas verem, tá? Esses anticorpos de superfície do linfócito B, eles reconhecem o germe, eles internalizam esse germe e aí que começa a questão do CD4. Por quê? Porque eles vão estimular, eles vão produzir citocinas que vão estimular a produção do CD4 e o reconhecimento do CD4, tá? Através de um mecanismo que é muito complexo, eu acho que não vale a pena a gente falar, mas através de um mecanismo de reconhecimento, TCR e MHC, e esse linfócito TCD4, por sua vez, ele vai dar um outro sinal para o linfócito B para produzir um anticorpo de memória, que é chamado anticorpo da classe IgG. Então, quando você bloqueia a ação do CD4, você vai bloquear a sua memória imunológica, ou seja, o indivíduo vai ser infectado pelo germe, você não vai ter um CD4 adequado para chamar as outras células imunológicas, as outras células que venham tentar fagocitar essa bactéria, que venham tentar comer a bactéria, fagocitar, né? Que venham tentar também produzir outros anticorpos, no caso, a mudança da produção do anticorpo de início, né, que é o anticorpo IgM, que é produzido pelo linfócito B, o CD4 vai lá e tenta estimular o linfócito B a produzir um outro anticorpo, que é o anticorpo de memória, a IgG. Então, por isso que é muito perigoso, porque ele é um anticorpo que fica no meio, um anticorpo que alerta a todas as células imunitárias e faz com que ele dê o sinal para todos e ensine também essas células imunitárias a se defender e o organismo a se defender. Então, realmente, quando você tem o HIV, esse linfócito, essa célula-chave que faz todo o alarde geral, a defesa do organismo, ele fica prejudicado. Então, as infecções oportunistas, elas acabam interagindo com você e acabam matando o indivíduo, né? Devido à infecção que não consegue ser debelada pela nossa imunidade. Quando você faz os antirretrovirais, o que você faz? Você diminui a população de HIV e, consequentemente, a sua medula óssea ela continua produzindo adequadamente linfócito CD4, TCD4, medula óssea e o timo também, né? Na maturação desse linfócito TCD4. E você, então, consegue ter uma quantidade adequada de linfócito TCD4 e sua imunidade volta ao normal. Então, por isso que o médico ele precisa sempre pedir esse tipo de contagem, CD4, para saber se está tudo bem e se ele precisa aumentar a dose do antirretroviral ou fazer a modificação do esquema antirretroviral para o HIV, tá bom? O chamado coquetel, ok? Então é basicamente isso. Não deixe de tomar o coquetel. Eu tenho alguns pacientes, sabe, que inclusive eles se sentem muito oprimidos tomando o coquetel. Uma opressão psicológica, eu não vejo motivo para isso. Hoje a AIDS não é uma doença mais que mata ninguém, tá? Você pode ter AIDS durante muitos anos de vida
e você vai morrer de velho, não vai morrer de AIDS, tá? Eu já conheço já o pessoal que pegou aquela primeira geração que pegou AIDS e conseguiu sobreviver e está tomando coquetel. Nossa, são pessoas completamente normais, é lógico, com suas limitações, né? Porque o coquetel ele tem seus efeitos colaterais. Mas são pessoas que vivem bem, com uma qualidade de vida boa, ou seja, projetando para o futuro, desenvolvendo, produzindo. Ou seja, não são pessoas que ficam restritas a uma cama ou a um ambiente de casa. Então não é para ficar chateado nem constrangido em estar desenvolvendo a AIDS. Isso é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. Há doenças também que são muito mais agressivas e não são transmissíveis por via sexual, tá? Então continue tomando seu antirretroviral, porque você precisa baixar muito a carga viral, tentar zerá-la, né? E deixar sempre o nível de contagem de linfócito CD4 alto, para que você não tenha infecções oportunistas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, eu acho que foi excelente essa sua pergunta, e tem muito paciente realmente com AIDS que fica preocupado com isso e que não deve parar de fazer o seu tratamento, buscar a consulta de rotina, o seu médico, e sempre buscar orientação, tá bom? Só fazendo um adendozinho aqui, existem vacinas para pacientes com AIDS. Todas as vacinas de germes neutralizados, ou seja, germes que não são atenuados, são indicadas para pacientes com AIDS. As vacinas de pneumonia, as vacinas de gripe, de meningite, ou seja, procure uma clínica de vacinas, que essa clínica de vacinas pode dar orientação para fazer a prevenção e produzir uma quantidade de anticorpos que não deixe você suscetível a pegar esses tipos de infecções, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Vamos lá. É uma outra paciente que me pergunta aqui o que é ictiose. Esse nome vem de ictius, né? De peixe. Ou seja, é uma pele seca, ressecada, é uma doença que dá uma característica de uma pele seca, ressecada, tá? E essa pele seca e ressecada, ela tem a característica de escamas de peixe, tá? É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. O que você tem que fazer é procurar um dermatologista para que ele prescreva para você um excelente hidratante dermatológico. Quando ele prescreve esse hidratante dermatológico, ele consegue então reverter a condição clínica. É lógico que não dá para curar, mas dá para você controlar bem e ter uma pele quase que normal, tá bom? É basicamente isso, tomando cuidado também pela questão das infecções oportunistas que essas feridas, essas rachaduras podem causar no quadro de ictiose, ou seja, você fica com a pele exposta e essas bactérias que vivem na pele e que não causam nada, quando encontram uma entrada, uma porta de entrada, elas causam um processo inflamatório local e esse processo inflamatório pode levar a uma infecção mais grave. Então, ao primeiro sinal dessas infecções, por favor, procure seu médico, inicie um tratamento para que você não complique do quadro de ictiose. E sempre lembrando de hidratar a sua pele com um hidratante antialérgico, de preferência, para não causar mais irritação, e sempre recomendado por um profissional médico, tá bom? Um abraço, obrigado. Vamos lá. E uma outra pergunta aqui, outro problema também que é uma confusão danada. Alergia à lactose, como descobrir? Eu acredito que ela esteja perguntando, como eu descubro se eu tenho alergia à lactose? Então, primeiro que não existe alergia à lactose. Tá bom, Maria? Eu sei que isso é uma dúvida muito comum, não é só você que tem essa dúvida. Praticamente todo mundo que procura no nosso consultório acha que existe alergia à lactose. O que é a lactose? Lactose é um açúcar, como a frutose, como a sacarose, ou seja, são açúcares, né? A frutose da fruta, a sacarose da cana-de-açúcar. A lactose é do leite. Quando você toma o leite não adoçado, leite in natura, você sente aquele leve sabor adocicado no leite. Isso é devido à lactose, tá? E a lactose não induz a reação alérgica. Nenhum tipo de açúcar é capaz de induzir uma reação de hipersensibilidade. Isso é impossível. Duas coisas que são impossíveis de desenvolver reação de hipersensibilidade: os aminoácidos, ou seja, o que são os aminoácidos? São as proteínas quebradas. Quando você quebra uma proteína, você tem a sua parte mais alimentar, que é o aminoácido, e o açúcar, tá? E o leite ele é dividido em três compostos, basicamente. Você tem a proteína do leite, você tem o açúcar do leite, que é a lactose, e você tem o soro. A proteína do leite é que causa reação alérgica,
tá? Pode causar reação de hipersensibilidade, que a gente já falou muito sobre isso, tá? Agora, a lactose é impossível ela causar reação alérgica. O que é uma reação alérgica? Placas no corpo, problemas de tosse, doenças onde acomete também a parte cardiovascular, com queda da pressão arterial, ou seja, você também pode ter diarreia em alguns casos, tá? Então a alergia à proteína do leite é algo muito mais complexo e muito mais grave do que a intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela fica somente restrita na parte gastrointestinal. Ela pode até indiretamente causar um problema respiratório, porque você acaba aumentando o volume abdominal e você acaba pressionando o seu estômago para cima, e esse pressionar do estômago para cima faz com que você tenha a possibilidade de desenvolver um refluxo gastroesofágico, tá? E isso acaba irritando as vias aéreas superiores e você acaba tendo tosse, tá? Mas a lactose em si, ela, a grande maioria das vezes, fica restrita só no intestino, no estômago, ou seja, você tem aquela náusea, aquela azia, aquele desconforto, aquela vontade de vomitar, diarreia, ou seja, por quê? Porque a lactose não é digerida adequadamente em alguns pacientes, tá? Não são todos. Em alguns pacientes há uma dificuldade da digestão da lactose pela lactase, que é uma enzima que digere a lactose. Então, Maria, não existe alergia à lactose. E como é que você sabe que você é intolerante à lactose? Existem exames que você pode fazer. O teste de tolerância à lactose é um teste que você colhe 3 vezes o sangue. Você colhe o sangue antes de tomar a lactose, o sangue após, são 4 vezes, perdão, o sangue antes de tomar a lactose, depois você toma a lactose, você colhe 1, 2 e 3 vezes num período de tempo. E você vai medir como é que está o nível da sua glicose no sangue, o nível do seu açúcar no sangue. Como a lactose é um açúcar, então os pacientes que não têm intolerância à lactose, você tem um aumento na curva, ou seja, aumenta no sangue a quantidade de açúcar, tá? Quem não tem intolerância à lactose. Por quê? Porque você toma a lactose, a lactase do intestino digere ela é absorvida, então aumenta o nível de açúcar no sangue, tá? Agora, quem tem intolerância à lactose, esse nível de açúcar aumenta muito pouco ou quase nada, ou praticamente nada, ou até diminui em alguns casos. Então, a gente vê assim, a gente vê justamente pela curva, no início, quando você começou a fazer o exame, depois que você tomou a lactose, aí você vai medindo as outras dosagens e a partir dali você vê se houve realmente um aumento do açúcar. Se houver um aumento do açúcar, não é intolerante à lactose. Se você não tiver um aumento do açúcar ou tiver um açúcar mais ou menos no mesmo nível, ou até abaixo, ou aumentar um pouquinho somente, então a chance de você ser intolerante à lactose é muito grande. Como é que trata isso? De 2 formas. Ou você tira todos os alimentos que tem lactose, ou toma derivados do leite ou leite sem a lactose, que hoje comercialmente já é disponível, ou você toma lactase. Mas tem alguns casos que mesmo você fazendo a enzima lactase, você não melhora o quadro clínico do paciente, porque a intolerância é muito forte. O paciente não produz nada de lactase. Então, o único tratamento realmente que vai melhorar esse quadro clínico é a retirada completa dos leites e derivados, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e fico à disposição, Maria, tá bom? Qualquer coisa, manda um chat pra gente aí pelo YouTube. Agora nós vamos para a última pergunta. Mirelle Cristiane. Teria alguma pomada específica para picada de insetos? Meu filho fica cutucando até causar feridinhas. Olha, Mirelle, infelizmente eu sou proibido de dar essas informações para você pelo YouTube, tá? Eu posso falar muito sobre picada de inseto, posso falar muito sobre fisiopatologia, ou seja, sobre mecanismo de ação das picadas de inseto e o que elas causam, mas eu não posso te prescrever pomada pela internet. Eu lamento, eu sei que você não tem culpa, você também não sabe dessas resoluções éticas, mas eu eticamente, através do Código de Ética Médica, a gente não pode prescrever nada pelo Facebook. Mas é só para você entender, a picada de inseto, a alergia à picada de inseto, é algo que tem tratamento. Nós inclusive até colocamos um vídeo, né, de uma reportagem do Jornal Nacional muito boa. Se você não está nos assistindo desde o início, por favor, logo após o término da nossa live, busque no início do vídeo que você vai ver essa reportagem do Jornal Nacional que fala sobre as alergias a picadas de inseto, tá?
Então hoje você tem tratamento com vacinas, a vacina dessensibiliza o organismo, ela ensina o organismo a não ter mais a hiperreatividade a essas feridas, tá? Fazendo com que você tenha memória imunológica, ou seja, deixando você bastante tempo, às vezes, muitas das vezes décadas, sem as reações. E existem pomadas locais que podem ser aplicadas para evitar que você tenha essas feridas, tá bom? Lembrando que a ferida pode ser porta de entrada para infecções oportunistas, como infecções locais. Esses germes também, eles podem se agregar nos rins, causando a chamada glomerulonefrite, que é uma infecção renal, uma inflamação renal muito importante. Então, por favor, se seu filho está com esse problema, procura logo o médico para que ele não tenha mais feridas na pele, porque essas feridas podem acabar decorrendo de complicações muito graves, muito sérias, levando inclusive a chamada glomerulonefrite pós-streptocócica, que é uma inflamação renal, onde o paciente pode perder as funções renais e levá-lo até a diálise, tá bom? Então tem que realmente procurar logo a orientação de um médico, tá bom, Mirelle? Desculpe não poder ajudá-lo mais especificamente, mas eu espero poder ter contribuído aí para a sua orientação, tá bom? Um abraço para você, obrigado. Gente, estamos terminando o programa, são 18 horas e 22 minutos do dia 25 de outubro de 2019. É com grande prazer e satisfação que terminamos mais esse programa do Brasil Sem Alergia. Lembrando que estaremos aqui de volta na terça-feira que vem e desejo a vocês um excelente final de semana, descansem bem, coragem para a semana que vem. Está chegando o final do ano, Papai Noel está chegando, né? Ano Novo, Réveillon, e realmente esse ano passou voando, né? Quando a gente piscou o olho e abriu, já está no final do ano. Muitas coisas aconteceram esse ano. E conte sempre conosco, tá? O Projeto Brasil Sem Alergia é um projeto que tenta olhar você de uma forma holística, de uma forma completa, de uma maneira não específica para um órgão, mas entendendo que você é um organismo complexo, é um sistema e não um órgão, tá? Isso, nossos médicos estão treinados para isso, são, na grande maioria, clínicos também com formação em clínica médica, que tem uma visão bastante holística do seu problema e vão saber tratar adequadamente o seu quadro, tá bom? Lembrando para vocês não deixarem de curtir a nossa página no Facebook, compartilhem também nossos vídeos. No YouTube, o que você deve fazer? Você deve se inscrever no nosso canal no YouTube e na inscrição ativar as notificações. Não adianta somente se inscrever, tem que ativar as notificações e ativar o sininho das notificações para que você receba as novidades. Logo que nós venhamos a postar o vídeo, você vai receber esse vídeo, a informação de que nós estamos postando e que tem material novo para o seu aprendizado, para o seu conhecimento e para que você sempre procure o melhor tratamento, que é o médico. Tá? O médico é o profissional que tem o conhecimento técnico mais amplo para que você tenha um diagnóstico adequado e, consequentemente, um tratamento mais preciso e duradouro e certeiro, tá bom? Muito obrigado, despeço-me aqui, um bom final de semana para todos, Deus abençoe vocês e saúde e paz, fiquem com Deus, muito obrigado.